Terceiro passo sobre como se preparar e se planejar para o seu intercâmbio fora do Brasil. Vamos lá? Esse vídeo tem o apoio da Enjoy Intercâmbio, eleita uma das melhores agências do mundo pelo Quality English e pioneira em serviços em suporte aos estudantes no exterior desde 2014. Olá pessoal, espero que vocês estejam todos muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Cauê, estou aqui no YouTube desde 2014, ajudando as pessoas a entender os processos para entrar no intercâmbio de inglês a partir de um aprendizado do idioma para pessoas que têm um propósito imigratório, um propósito profissional para alavancar com uma carreira fora do Brasil. Para quem tem acompanhado os últimos vídeos, né, eu estou dando 5 passos estratégicos para você aprender a se organizar, a se planejar para o seu intercâmbio. Né? No primeiro vídeo nós falamos muito sobre a importância de você já começar a estudar inglês desde o início, uma preparação que vai durar entre 6 meses a 1 ano. Esse é um período bacana para você se planejar e se organizar para o seu intercâmbio, principalmente até para melhorar o seu inglês e não chegar tão zerado, né? Isso é muito importante. Ajudamos a você a como definir o seu objetivo principal com o intercâmbio e como escolher o melhor país, a melhor cidade, a melhor escola, de acordo com os seus objetivos. No segundo passo, nós falamos novamente sobre a importância do inglês e também falamos sobre planejamento financeiro, e hoje nós vamos falar sobre a cultura local, o quão importante é a gente estar bem informado e atualizado sobre as coisas que estão acontecendo no país que você vai fazer o seu intercâmbio, porque esse pode ser o país que será a sua futura casa. Então a sua vida vai se transformar e é muito importante que você já chegue nesses lugares sabendo, né, sobre as condições locais climáticas, a história daquele país, a geografia, as pessoas, os costumes, a comida, né? Enfim, tem muita coisa importante que eu acredito ser muito necessário que você coloque aí no seu planejamento para você já começar a estudar desde já, tá? E aqui, pessoal, eu mais uma vez reforço desde sempre. Então, um planejamento de 6 meses para 1 ano para sua viagem, importante que você já comece a estudar inglês desde já, tá? Isso é muito importante. Até mesmo você vai usar desses estudos, né? Estudos da cultura local desse país para praticar o seu listening, o seu ouvido, né? E aí você pode usar várias coisas, né? É claro, é muito comum, né, que as pessoas com limitações do inglês tendem a buscar por criadores de conteúdos de brasileiros que vivem naquele lugar e estão contando as experiências deles. Então, o que a gente vê muito hoje em dia, né? Brasileiros morando em Portugal, brasileiros morando na Austrália, na Irlanda e por aí vai, né? Então tem muita coisa assim na internet em português. Só que nós temos uma cultura diferente de todos os países, né? Lembrando que os principais países que a gente até indica são Irlanda, Austrália, Malta e Nova Zelândia, por ser os 4 principais países que permitem os estudantes de inglês trabalharem legalmente no país, tá? São um dos únicos países no mundo de língua inglesa que permitem os brasileiros estudarem inglês e terem permissão de trabalho. E claro, ali você consegue juntar um dinheirinho e continuar investindo no seu conhecimento, no seu currículo, para você se inserir no mercado profissional e conseguir uma residência, né? Então, pessoal, lembra sempre, estudar inglês é o mais importante para chegar ali num nível pré-intermediário, um nível B1 mais ou menos, tá? Seria o ideal, tá? E aí, com isso, você já vai buscar fontes de referências locais para você poder aprender mais sobre aquele lugar, além de praticar o inglês, praticar o seu ouvido, né? Então, o que a gente pode começar fazendo? Você gosta de usar redes sociais, Instagram, YouTube? Pode ter certeza que tem muitos influenciadores locais que fazem vlog, dão dicas de tudo, né? A gente sabe que hoje em dia a internet tem criadores de conteúdo para os assuntos mais diversificados possíveis, né? Desde um ambiente mais tecnológico, de um ambiente mais de viagens, natureza, assuntos culturais, curiosidades, maquiagem, games, enfim, tem de tudo, né? E aí você pode buscar aquilo que você gosta, mas tente buscar por influenciadores locais, pessoas que realmente são ali nativos, cresceram naquele país, né? E sabem, né, como é a cultura local.
Isso vai te ajudar muito a entender como são os processos. Então, YouTube, Instagram, né? Hoje no Instagram a gente vê muito irlandeses, por exemplo, né? Tem um professor e uma professora de inglês que residem no Brasil, são casados com brasileiras, né? Mas eles são irlandeses e mudaram recentemente para o Brasil, já falam português e criam conteúdos em inglês e português voltado para o público brasileiro, porque é o público que eles querem ensinar inglês. Então eles dão aula para os brasileiros, né? E aí é legal porque eles comentam muito sobre a cultura irlandesa, né? Dentro desses conteúdos, né? Contas no Instagram. Inclusive vou ver se eu consigo marcar, quem sabe, um podcast com eles, né? Acho que ia ser bem interessante. Eles falarem um pouquinho dessa história de conhecer, né, brasileiros e trazer, vir para o Brasil, o que acharam da nossa cultura e contar um pouquinho da cultura deles e fazer um comparativo da diferença entre as duas culturas. Eu acho que pode ser bem interessante, né? Então, é muito legal que vocês já saibam por que eu falo isso, pessoal. Principalmente, gente, quando a gente chega num país, a gente tem que saber o que a gente espera. A gente já tem que estar mais ou menos por dentro do que é aquilo na realidade, né? É claro que é diferente, né? Você imaginar e estar no lugar, eu sei que é muito diferente, mas o que eu vejo de pessoas que vão para Malta, para Irlanda, esperando encontrar um lugar igual eles viam nos filmes, esperando uma estrutura, por exemplo, igual dos Estados Unidos. Eu não sabia que esse lugar é assim, nossa, mas é assim, é assado. Gente, é diferente. Irlanda é diferente dos Estados Unidos, Malta é diferente da Irlanda, Austrália é diferente da Irlanda, Nova Zelândia é diferente da Austrália. Então tem muitas diferenças de arquiteturas, de geografia, de clima, de cultura, tá? Então a gente tem que se ambientalizar e ter mais ou menos uma ideia do que a gente pode esperar quando a gente chegar para não se surpreender negativamente. Às vezes você tem sonhos de viver num lugar que não é exatamente o lugar que você escolheu, né? Você sonhava viver num país como Estados Unidos, um ótimo país, uma bela estrutura e tudo mais, mas é diferente de todos os outros países, tá? Então, por isso que eu falo e sempre reforço a importância de você se aprofundar muito, né, em relação a tudo desses países, tá? Uma outra coisa importante que acho que é legal vocês já irem colocando no planejamento de você é entender mais sobre o mercado de trabalho, principalmente se você for trabalhar, tá? Se você sabe que você precisa de um emprego local para poder se manter financeiramente no lugar, já comecem a estudar quais os tipos de serviços são os mais fáceis, de maior rotatividade para você conseguir logo no início. Então, se você tem essa preocupação, eu quero chegar e assim que eu tiver com tudo resolvido, casa, tudo certinho, documento, eu já quero começar a trabalhar. Não quero gastar da minha reserva, porque a reserva ela pode ser um investimento para banco, para futuros cursos, etc, né? Então, vamos lá. Que tipo de serviço que tem para fazer? Bom, na maioria dos casos, se você tem um inglês básico, você vai se limitar, né, a alguns tipos de trabalhos. E normalmente dentro da área do turismo, que aí envolve hotéis, restaurantes, cafés, o comércio no geral, né, bares, etc. E ali você sabe que tem trabalho para lavar a louça, para fazer limpeza, para arrumar cama de hotel, enfim, para carregar mala, várias coisas que não precisam necessariamente de uma comunicação excelente, porque você não vai vender nada, você não vai se comunicar tanto, você vai fazer trabalho braçal, né? Então já comece a entender um pouco de como funciona, porque é diferente, tá? Se você não tem nenhuma experiência no Brasil, em algum desses setores, eu recomendo você buscar por algum amigo, algum familiar que tenha, por exemplo, uma lojinha, um cafezinho, um restaurante, alguma coisa, fala assim, deixa eu trabalhar aí uns 2 meses, ou vir aí 1, 2 vezes na semana só como voluntário. Pede para pagar alguma coisa também, por que não, né? E para entender como é a dinâmica da correria, porque realmente é muito corrido, tá? E eu vou dizer, nesses países é mais corrido do que no Brasil. Eu, como intercambista, me surpreendi quando eu fui fazer o meu primeiro teste de kitchen porter, que é o cara que lava louça, panela, talher, prato. Nossa, era uma correria, restaurante super lotado, super corrido.
Enfim, é um grande desafio, tá? Então já comecem a estudar isso. E aí é legal vocês irem realmente em canais brasileiros, porque eles vão contar da experiência deles, vão contar como que funciona. E vocês me falem, se vocês quiserem assim sugestões, né? Por exemplo, eu posso contar as histórias, né, minhas e dos intercambistas em Enjoy Intercâmbio, de como é, né, a vida do emprego de sobrevivência mesmo ali, dicas que vocês podem fazer para se darem bem nesses trabalhos, né? Então, falamos aqui sobre entender tudo sobre a cultura local, né? Então, vocês podem pegar as redes sociais e eu indico também vocês buscarem por rádio, tá? Principalmente hoje que a gente tem aplicativos ao nosso favor, que você consegue viajar ao mundo e escolher rádios de diferentes localizações do mundo e de graça, né? Você pode pegar rádios locais. Então, por exemplo, RTA ou RTE? RTE, acho que se eu não me engano, RTE, que é uma rádio local irlandesa super famosa, que contam as notícias, né? É legal porque vocês já vão se familiarizando com o sotaque. Então, por mais que você não entenda tudo que eles falam, porque realmente eles falam rápido, eles são animados e tudo, mas se você consegue pescar algumas palavras, isso já é um passo, né? Se você conseguir decifrar algumas frases, já é um segundo passo. O terceiro passo é quando você já consegue entender o contexto todo, embora você não consiga entender detalhadamente cada palavra. Porque muitas coisas quando a gente está aprendendo inglês não fazem muito sentido, mas é importante que a gente já comece a exercitar o nosso ouvido e identificar palavras soltas, depois frases, depois contextos, tá? Então, rádio é importante, filmes são ótimos. Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo indicando filmes e séries e o país que você gostaria. Eu vou ter o maior prazer de passar isso para vocês. E documentários, principalmente, né? E hoje no Netflix, no YouTube, né? Entre outros canais de streaming, né? Vocês conseguem pegar muita coisa, então não tem como dar desculpa e dizer que teve uma surpresa quando chegou, porque não sabia que era assim, né? E vocês vão se surpreender, tá? Porque tem muita coisa que é diferente. Tô tomando Irlanda como exemplo sempre aqui, pessoal, porque é realmente a maior parte da audiência do nosso canal vem em busca de uma oportunidade na Irlanda, pelo menos inicial, né? E aí vocês vão se surpreender porque culturalmente, vamos dizer assim, os irlandeses, de todos os europeus que eu já conheci, os irlandeses talvez são aqueles que mais se assemelham a algumas características famosas do brasileiro, que é essa questão da animosidade. Os brasileiros são muito animados, festeiros, né? Gostam de contar piadas, são brincalhões, etc., né? Os irlandeses são meio parecidos, porém os irlandeses têm um senso de responsabilidade social diferenciado do brasileiro, tá? A educação, a responsabilidade com os compromissos, a responsabilidade com as leis, com as regras, né? Então você vai ver, por exemplo, né? Quando eu morei em Waterford, uma vez a gente tinha um quintal que tinha um gramado, eu não tinha máquina, nada para cortar a grama, e no verão a grama cresce, né? E aí a gente chamava a cada 15 dias um senhorzinho que ia lá cortar a grama. E a gente marcava às 9, ele chegava toda vez, 15 para as 9, ele estacionava o furgãozinho dele ali na frente de casa e ficava esperando dar 9 horas em ponto no relógio para bater na porta. Era impressionante, tá? Então eles são muito pontuais e eles ficam extremamente decepcionados quando a gente atrasa, quando a gente falta em algum compromisso. Então tomem muito cuidado com isso. Então é importante vocês já saberem essas coisas, né? Você vai perceber que os irlandeses eles têm uma educação diferenciada porque eles percebem essa questão da importância de você respeitar o espaço do próximo, né? A questão de barulho, a questão de você, por exemplo, na Irlanda, você tá andando numa calçada, se não for uma avenida extremamente movimentada, mas for uma rua comum, se você está andando na calçada e você virar de frente para outro lado da rua, os carros eles diminuem a velocidade e esperam você atravessar. Não precisa nem estar na faixa de pedestre, tá? Mas não tentem isso em avenidas urbanas muito movimentadas, tá? Obviamente tem lugares que, no interior ou bairros assim, você sempre vai ver isso, né? Enfim, são entre essas e várias outras coisas que vocês vão perceber
que é importante a gente já ir se mentalizando e se acostumando com a ideia de ter um pouquinho mais de respeito ao próximo, né? De consciência, realmente consciência social, né? Que infelizmente no Brasil, quando a gente passa um tempo fora e volta para o Brasil, é uma das piores coisas que a gente passa, é esse choque cultural, né? As pessoas furando fila na sua frente, na cara dura, sabe? Você tentando tirar o carro da garagem, não tem uma alma viva que reduz a velocidade para você poder terminar de tirar o carro da garagem, todo mundo se bobear passa por cima, né? Então no país, a gente vive num país que é meio que cada um por si, isso é uma cultura brasileira, se deixar todo mundo, cada um passa por cima do outro, né? Então, isso que é interessante, tá? A gente se aprofundar nessas questões, principalmente questões sociais, tá? E já vão sabendo, pessoal, que os climas são diferentes. Por exemplo, na Austrália, o calor é extremamente forte, principalmente se você vive ali Sunshine Coast para cima, né? Para Cairns, né? Então pode ter queimadas, pode ter incêndios, né, por conta do calor. Na Irlanda o frio é realmente muito intenso, né? Não é nem o frio, o maior problema da Irlanda é o vento que vem com o frio, né? E principalmente é um país muito chuvoso, que chove mais de 180 dias por ano, né? Principalmente no inverno, que é a pior época do ano. É um país onde você tem ali o globo, o país está numa posição do globo onde no inverno tem muitos meses ali que o sol nasce bem mais tarde, lá para as 8 horas da manhã, e já se põe lá para as 4 e meia. E aí isso se torna um pouquinho desafiador emocionalmente, né? Porque você fica muito no escuro, muito nublado, sente falta do sol, etc, né? Então é legal vocês já começarem a ver, assim, principalmente até sobre como vocês vão preparar a mala de vocês. Porque assim, quem mora aqui no Brasil, que vive do Sudeste, né, estado de São Paulo para cima, quase não tem roupa de frio, né? Quem mora do Rio para cima, então, inverno só acredita vendo, né? E aí, então, será que as roupas do Brasil vão servir lá? Será que não é bom ter uns 150 euros a mais aí para investir num bom par de botas para frio, resistente à chuva, e uma boa jaqueta de frio, né? Então isso tudo é muito importante. Inclusive no próximo passo, né? O último passo, quinto passo, eu vou falar bastante sobre isso, né? As coisas importantes que a gente tem que levar, como preparar sua bagagem e tudo mais, né? Mas acho que é legal vocês já irem começando a explorar na internet as lojas, as farmácias, os supermercados, quanto custam as coisas, quanto custa um jogo de cama que você vai precisar comprar, uma jaqueta, uma bota, remédio, produtos de limpeza, de higiene pessoal, remédio, como que funcionam essas coisas, quanto custa, transporte, quanto que eu vou gastar no meu cartão de transporte, assim, para vocês não terem surpresa quando vocês chegarem lá. E principalmente já começam a ver grupos de conversação. Por exemplo, quem está indo para Waterford. Waterford é uma cidade muito interessante também de fazer intercâmbio na Irlanda. E a única cidade que eu conheço que tem um grupo muito especial de estrangeiros, né, de pessoas que vão para a Irlanda com propósitos similares, né, ou aprender o idioma, ou fazer um curso de graduação, ou já vai com um contrato de trabalho levando a família toda. E é um grupo que tem pessoas do mundo inteiro, tem africanos, tem europeus, tem asiáticos, tem árabes, nossa, tem gente do mundo, brasileiros, né, americanos, britânicos até, jamaicanos, australianos, tem gente do mundo inteiro, né? E é um grupo super unido, onde eles se reúnem quase todas as semanas, assim, alguns dias na semana, para se encontrar, para conversar, para fazer um networking e tudo mais. E é importante que vocês saibam se existe grupos nesse sentido, porque é a chance que você tem de praticar o seu inglês fora do ambiente escolar, que é o mais importante. A prática, o exercício é o que vai fazer você evoluir mais rápido. Então já começa a buscar por essas coisas, tá? Então, o terceiro passo, gente, sempre lembrando, continua seus estudos do inglês e já começa a buscar por influenciadores locais, rádios, televisão é mais ou menos, mas assim, rádio, notícias, jornais, sites de notícia e tudo mais, e lendo inglês, o que você não entender você traduz, mas vai tentando ao máximo decifrar, né, ali as coisas estão, decifrar não, como é que se diz, enfim, conseguir ler, né, na língua local, que é justamente para você também treinar o seu reading, a sua leitura, tá bem? E a sua percepção, obviamente, tá? Por falar em Waterford, eu já estou vendo aqui de organizar um podcast com
um aluno da Enjoy que está em Waterford, já vai fazer 2 anos, e está super bem, está adorando, está tendo experiências ótimas. E também passou por alguns desafios, então é legal. A gente sempre está trazendo alguém de diferentes cidades, né, diferentes países, para contar ali as suas experiências, tá? Então na próxima quarta-feira a gente está tentando organizar para 5 horas da tarde ter o nosso podcast aqui. Então seja um inscrito, se você gostou do nosso vídeo, você ajuda muito deixando a sua contribuição, tá? Deixa suas dúvidas aqui, comenta o que você quer, se você quer que eu faça um vídeo falando sobre séries e tudo mais, e seja um inscrito para acompanhar os próximos vídeos aí, tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Um grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers!